uma atuação que dá errado, um jogador de futebol que puxa suas calças para baixo, ou uma mulher que lava roupa suja ao vivo no set. Sente-se e relaxe. Aqui estão algumas pessoas que esqueceram que estavam na TV ao vivo. Em um programa de American Got Talent, um jovem apareceu com sua namorada no set para fazer um ato perigoso. Envolvia enfiar um longo bastão em seu esôfago, com um alvo na ponta. Seu parceiro então teve que enviar uma flecha flamejante com seu arco. Como você pode ter adivinhado, o objetivo é atirar na flecha para o centro do alvo. Mas isso não é de modo algum o que acontece. Ao atirar, a jovem errou o alvo e mandou a flecha um pouco para o lado. Isso fez com que o outro recebesse a flecha em chamas em seu ombro esquerdo. Todos ficaram chocados com o que havia acabado de acontecer. Embora ele não tenha mostrado, o jovem sofreu ao receber a flecha ardente, especialmente porque ele não esperava que seu parceiro falhasse nesta ocasião. Após alguns minutos, a ficha caiu e mostrou a todos que estava melhor, mas ao sair do set, ele tomou a firme decisão de mudar de companheiros de equipe. A repórter Katie Bradford estava noticiando para o One News da TVNZ de Auckland. Enquanto ela falava com a câmera, uma jovem se aproximou dela e tentou beijá-la na bochecha. Enquanto outros teriam ficado inseguros, a reação da jornalista foi cotovelar seu atacante, o mais discretamente possível, enquanto permanecia impassível e mantendo as botas calçadas. A mulher continuou seu relatório na câmera como se nada tivesse acontecido e sem uma gagueira ou até mesmo a sobrancelha levantada. Embora o incidente tenha deixado ela inquieta, ela não deixou mostrar, e essa reação foi elogiada por todos. Muitos têm destacado seu profissionalismo nas mídias sociais. Após o incidente, Katie tornou-se a rainha do espetáculo ao vivo por suas qualidades jornalísticas. Durante um espetáculo, um grupo de atores teve que parodiar uma cena de casamento entre Yaya Dube, interpretado por Manny Mendonça, com Frank Arenoli, interpretado por José Manalo. No momento em que os noivos falsos tiveram que fazer sua entrada ao vivo na frente da câmera, Yaya Dube não estava se sentindo muito bem e desmaiou. Como eles não esperavam nada disso e não fazia parte do seu cenário, todos os atores presentes na cena entraram em pânico. Eles começaram a acordar a jovem que tinha realmente desmaiado, mas como estavam ao vivo, eles tinham que continuar seu desempenho. Enquanto a equipe de filmagem vinha para evacuar a jovem atriz, os outros tentavam improvisar para fazer a plateia esquecer o incidente. Eles tentaram improvisar um pouco de humor e tentaram continuar seu show sem o papel da noiva. Uma apresentação muito difícil, pois a noiva continua sendo um papel principal na cena, até porque a improvisação ao vivo é sempre muito complicada, até mesmo para os atores mais profissionais. No final, eles conseguiram terminar sua cena da maneira mais normal possível e saíram muito orgulhosos da maneira como lidaram com as coisas. Em 2020, durante uma partida de futebol no campeonato local do Paraguai, o jogador de futebol Raul Bobadilla estava jogando bem. Aos 86 minutos, o atacante marcou um gol fenomenal. Muito feliz e orgulhoso dele, o paraguaio decidiu celebrar. Diante de milhares de fãs, o homem tirou sua camisa e depois tirou seus calções que, sem sentir, puxou um pouco demais, expondo suas partes privadas. Uma cena incrível e surpreendente que deixou os traseiros de todos pendurados no ar. Sua alegria se traduziu infelizmente em uma pesada sanção, pois a Federação Paraguaia decidiu o destino dele. O jogador foi suspenso por 5 partidas e deve pagar uma multa equivalente a 10 meses de salário mínimo. Mas não o suficiente para chatear nossa Bobadilla, que ainda está muito feliz por ter marcado. Entretanto, ele pediu desculpas publicamente após o jogo, pedindo desculpas por ter ficado um pouco animado demais. Que isso sirva como uma lição para ele. No conjunto de uma peça francesa, apresentada por Cyril Hanouna, o Dr. Gineco estava debatendo com outros convidados sobre o programa quando de repente foi agarrado pela vontade de arrotar. Enquanto Cyril Hanouna entregava um longo monólogo, o cantor soltava um arroto muito melodioso. O único problema é que ele pensava que seu microfone estava desligado, mas não, seu arroto foi bem notado por todos. Envergonhado, ele não sabia como compensar sua vergonha e apenas deu um sorriso amarelo. Enquanto Cyril Hanouna tentava aliviar o clima e ridicularizar o caso com uma de suas famosas piadas. Então, doutor, temos problemas digestivos? Talvez ele tenha que ter ido ao médico naquele dia. Este jornalista estava gravando uma reportagem ao vivo para as notícias e, para garantir que não fosse perturbado, escolheu um beco vazio, mas seus planos não seguiram como ele queria, porque enquanto falava com a câmera, um sem-teto apareceu atrás dela. O homem se intrometeu no fundo e depois começou a vasculhar os silos e caixas que foram encontrados ao longo da estrada. Isso fez com que o sem-teto captasse toda a atenção dos espectadores e arruinasse a sessão do repórter, que estava desesperado para não ser incomodado. O engraçado
conta que quando a cabeça dele foi para o contentor do lixo, ele acabou caindo dentro. O noticiário, que era muito sério, transformou-se em uma série de comédia do Mr. Bean. Acho que se você assistir o vídeo de novo, o repórter deve estar rindo enquanto falamos. Talvez da próxima vez seja melhor escolher um lugar lotado para que as coisas como essa passem despercebidas. Nesta filmagem, uma jovem mulher estava prestes a correr com seu oponente em um trenó. De costas para a câmera, ela estava tentando se preparar e se aquecer para não perder o início. Mas como ela se esticou muito e arqueou as nádegas para trás, o impensável aconteceu. Quando a câmera foi apontada bem no fundo dela, as calças acabaram rasgando, expondo suas nádegas no local. Uma cena muito embaraçosa, que gostaria que a terra se dividisse em dois e a engolisse ali mesmo. Ela correu ao redor da pista como de costume, só que desta vez sentindo uma leve corrente de ar. Durante um programa francês, um casal entre os participantes teve que responder uma das perguntas feitas pelo anfitrião. O princípio era que o apresentador fizesse uma pergunta ao homem, que a mulher já havia respondido com antecedência. Ambos tinham que ter a mesma resposta para ganhar o ponto. Pensando que ele saberia como responder a uma pergunta que ela pensava ser fácil demais, a esposa ficou chateada por seu marido hesitar em responder. Ela achou tão bobo que ele não sabia como responder a uma pergunta óbvia que ela ficou furiosa. O apresentador primeiro tentou acalmar as coisas e aliviar o ambiente com um pouco de humor, mas a mulher decidiu o contrário. Ela começou a insultar seu marido diante de toda a plateia e dos milhões de espectadores que assistiam ao espetáculo. Insultos e mais insultos, sem que o pobre homem pudesse responder. Tão envergonhado ficou com o que sua esposa estava fazendo com ele. Em poucos segundos, o conjunto começou a se parecer com um ringue de boxe quando a esposa estava prestes a se atirar a seu marido porque estava muito zangada com ele. A parte mais engraçada foi quando ela foi se sentar e pegar o cartaz em suas mãos. O marido entrou numa posição defensiva, pensando que ia receber uma bofetada do seu amante. Uma das cenas mais lendárias da história dos amores, pois nenhuma outra cena em comum se igualou a esta desde o início do programa. Como resultado das corridas, o casal teve a maior discussão das suas vidas e provavelmente o último, pois talvez se separaram quando deixaram o palco. Estas imagens foram filmadas durante uma pré-partida, enquanto o jogador de futebol Cristiano Ronaldo fazia uma caminhada. O campeão quis pegar um ar fresco e relaxar com seus companheiros, mas depois de um tempo, um jornalista veio interromper o passeio e acostumou o Ronaldo em particular. Se há uma coisa que você precisa saber sobre ele é que, quando ele está chateado, é melhor não ir procurá-lo. E por que estava chateado naquele dia? Bom, um tempo antes ele havia jogado contra a Áustria e havia perdido um pênalti contra seus adversários, o que enervou um pouco. Então a ficha ainda não tinha caído e a visita do jornalista só piorou as coisas, pois não era realmente o momento certo para uma conversa. Além disso, todos sabem que a relação entre Cristiano Ronaldo e o jornal CMTV não tem sido boa há vários anos. O jogador critica por serem muito violentos em suas críticas e que são muitas vezes inadequadas. Naturalmente, quando viu o jornalista na sua frente, o jogador se soltou completamente. Quando o homem fez uma pergunta, Cristiano Ronaldo arrancou imediatamente o microfone das mãos do jornalista e o jogou no lago, enquanto ele estava na TV ao vivo. Evidente, o microfone não sobreviveu a isso. E devido a este evento, Cristiano Ronaldo recebeu uma horda de críticas, especialmente dos colegas do canal de notícias, e manchou sua imagem de cavalheiro. Mas o futebolista não se importa. Sua principal preocupação naquele dia foi vencer a Hungria e reparar seus erros contra a Áustria. No final, esta ruptura lhe permitiu passar seus nervos para o pobre jornalista e entrar no jogo com toda a sua compostura. Jimena Sánchez é uma jornalista esportiva e apresentadora de TV muito famosa no México. Também modelo, a jovem mulher não hesita em mostrar seus bens e revelar suas curvas sensuais sempre que tem a oportunidade, vestindo roupas ultra aderentes. Exceto que neste programa você tem que acreditar que ela empurrou sua forma com um pouco de força demais, porque enquanto falava de futebol e esportes, a jornalista traía os olhos dos espectadores para suas partes privadas, que estavam tão moldadas por sua roupa que quase foram expostas. Sem mencionar seus gestos lânguidos que fizeram com que a cena se limitasse à decência. Muitos criticaram o traje da jornalista mexicana naquele dia como sendo muito rude, e pela primeira vez ela recebeu vários comentários negativos. Mas estas críticas obviamente não afetaram a jovem mulher que continuava mostrando seus encantos e seus bens nas redes sociais para responder aos detratores. Talvez da próxima vez que ela for para o set, ela pense em usar calças.